Bom dia, irmãos amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre os seus, nessa manhã. Eu sou a Vanessa e eu quero compartilhar uma palavra com você que fala sobre o amor do Pai. E eu quero começar com 3 versículos e que em nome de Jesus Ele possa falar ao seu coração, ministrar ao seu coração esse amor que é tanto falado. Nós ouvimos tanto do amor do Pai, mas muitas vezes não desfrutamos, não é mesmo? Jeremias 32, 41 diz assim, o Senhor dizendo: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Olha lá, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Cânticos 2, 14, um trecho muito conhecido, diz assim: pomba minha, falando para mim, falando para você, que é a noiva amada do nosso Senhor. Pomba minha, que se aninha nos vãos dos rochedos, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Deixa-me contemplar teu rosto lindo, deixa-me ouvir a tua voz meiga, pois a tua face é tão formosa e tão doce é a tua voz. E depois em Salmo 8 diz que nós somos a coroa da criação do Senhor. Você percebe que em nenhum momento o Senhor fala: eu me alegro com a natureza, eu me alegro com as árvores, com as montanhas, com os mares, eu me alegro com as galáxias, com o universo. Não, mas Ele diz que se alegra comigo e com você e que nos fará bem. Nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia o Senhor falando: eu quero ouvir, embora nós sabemos que toda a natureza louva o Senhor e que toda a natureza tem sons, né? Já vimos até vídeos sobre isso. Tudo no universo, tudo na natureza tem sons, né? O passarinho quando pia, ele louva a Deus. O leão quando ruge, ele louva a Deus. A natureza faz aquilo pelo que ela foi criada, e quando ela exerce a sua função no mundo, no espaço, né, considerando as estrelas, galáxias e tudo mais, quando eles exercem a sua função pelo qual foram criadas, eles louvam a Deus. Assim também nós fomos criados para quê? Para o louvor da sua glória. Quando nós fazemos aquilo pelo qual nós fomos criados, nós fomos chamados, nós exaltamos o nome do Senhor, nós louvamos o nome do Senhor. E nós não vemos na palavra o Senhor dizendo: eu me alegro e eu amo ouvir os sons da natureza. Mas nós vemos na palavra que Ele se alegra e Ele ama ouvir a tua voz, ouvir o teu som. E que nós somos a coroa da criação. Veja bem, o que eu quero dizer é que o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos ama tanto, e que nós não temos desfrutado da profundidade desse amor. E talvez nós não temos tamanha revelação desse amor. E eu vou dar um exemplo que você vai entender. Sabe, às vezes nós deixamos vozes da acusação nos afastar dele, né? Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas. Faz tempo que eu não oro, mas eu questiono tanto Deus. Eu fiz o que não devia. Eu falei o que não devia. Faz tanto tempo que eu saí da casa do meu pai. Eu tô longe, eu nem sei mais como orar. O pai não vai me aceitar. Eu não oro bem. Será que ele vai ouvir meu louvor? Minha voz é feia, sou desafinada. Eu não oro igual aquele pastor, igual aquela pastora. Ele não vai me ouvir. E eu quero dizer que a expressão mais simples sua para o Pai: Ele ouve, Ele ama e Ele quer te ouvir e Ele quer te responder. Ele tem prazer em te ouvir e Ele quer te fazer bem, como disse na palavra que acabamos de ler. Sabe, teve uma época que eu estava estudando com meu filho, o Isaac, naquelas biblinhas de criança, né?
e chegou numa parte que falava sobre o trono de Deus, uma ilustração sobre Apocalipse 4. E lá em Apocalipse 4 nós vemos, gente, lê lá, coisa linda. Nós vemos sobre pedra de jaspe, de sardônio, sobre arco-íris, esmeralda, relâmpagos, vozes, trovões, fogo, mar de vidro. Nós vemos assim umas coisas maravilhosas que descrevem o trono de Deus. E num determinado momento eu tinha uma telinha de quadro e umas tintas e eu falei, Isaac, vamos pintar? Ele falou, tá bom, eu vou pintar. Eu falei, o que você vai pintar? Eu vou pintar a nuvem. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei a camisetinha aqui até pra combinar, hein? Olha isso, vocês vão entender. Ele começou a pintar a nuvem, depois ele falou que ia querer o sol, e depois ele foi pintando fogo. Eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô fazendo céu, tô pintando o céu, mãe. Lembra? Lembra lá do livrinho da Bíblia? E eu logo lembrei que é o que a gente tinha falado sobre Apocalipse 4. E a maneira que eu descrevi o céu para ele, de uma forma assim, como você descreveria para criança. E ele começou então a querer pintar a nuvem, depois ele falou que era o mar, depois ele falou que era o fogo, depois ele falou que era relâmpago, e eu vi que ele estava tentando expressar Apocalipse 4. No final, eu falei, mas Isaac, no final de tudo, o que você pintou? Ele falou, eu pintei o céu, mãe. Pintei o céu. Olha que coisa linda. Esse é o céu do Isaac, com 7 anos. Acredito que ele tinha isso, 7 anos. É o céu dele. O que eu quero dizer? Amados, não tem pintura de Mona Lisa, não tem pintura nenhuma de Leonardo da Vinci, não tem nada que eu trocaria, porque esse é o quadro do meu filho, é o céu, é a maneira que ele vê o céu. E eu amo esse quadro, e eu não troco por nenhuma outra pintura, porque por mais simples e infantil que seja, por mais que tenha borrões, é o céu do meu filho, é a expressão do céu do Isaac. O que eu quero dizer com isso? Amados, por mais simples que seja a maneira de você orar, a maneira de você cantar, por mais simples que seja o seu entendimento da Bíblia, por mais simples que sejam as suas frases diante de Deus, por mais simples que seja o seu momento com o Senhor no quarto, o Senhor ama ouvir a sua voz. Ele ama ouvir as suas expressões de amor para Ele. E não tem nada no mundo que seja mais maravilhoso para Ele do que aquilo que sai da coroa da criação dele. E eu quero terminar, meus irmãos, com uma ilustração que eu vi esses dias. E já que a gente está falando, né, de cores do arco-íris, do quadro aqui com as cores do arco-íris representando o céu, eu lembrei dessa ilustração e a pessoa dizia assim, ó, lembra do arco-íris, que é a terra, né, as nuvens, o arco-íris. Que a palavra de Deus nem fala arco-íris, né? A palavra fala que o Senhor estabeleceu no céu o meu arco, como uma aliança, né? Como um pacto de que a terra não seria mais destruída por águas, destruída por dilúvio. E essa ilustração que eu vi dizia assim, o Senhor estabeleceu uma aliança com você, comigo, que nos faz adentrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor com confiança, sabendo que Ele nos ouve, porque o véu foi rasgado. Sabe por quê? Quando nós falamos de arco, isso aqui é só uma comparação que a pessoa fez, mas eu achei muito legal. Quando fala de arco, nós nos lembramos daquela questão do arco e flecha, né? Nós esticamos o arco e parece que é isso aqui, né? Ó, esticamos o arco, colocamos a flecha e tal, soltamos para o alvo. O arco de Deus não está virado para baixo, para ele acertar a flecha aqui para baixo, não. O arco de Deus está virado para cima. A flecha da ira de Deus atingiu diretamente o seu filho amado. Seu filho amado, que não tinha mancha nenhuma de pecado, mas que escolheu se entregar, escolheu obedecer
A flecha da ira de Deus atingiu o nosso Senhor Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Por isso nós sabemos que uma aliança foi firmada, um pacto foi firmado, que nos assegura que nós podemos falar com o Pai e que Ele vai nos ouvir. Porque quando a nossa voz chega diante do trono, Ele não está olhando para o que você fez de errado, Ele não está olhando se você leu a Bíblia ou não, Ele está olhando o sangue do Filho dele, que já foi derramado sobre mim e sobre você. Lógico que Ele quer que nós cresçamos de glória em glória. Lógico que quanto mais nós o conhecemos dele, mais longe do pecado nós ficamos, mais em santidade nós queremos andar. Não deixe vozes de condenação te tirar do lugar que é teu. O teu lugar é de filho amado. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu cântico. Ele quer ver o seu rosto. Olhe para o alto, que é de onde vem o teu socorro, e fale com o seu Pai. Não há mais separação, não há mais nada que nos impeça de nos achegarmos a Ele e falar com o dono de tudo, com o Criador dos céus e da terra. Meu Pai e seu Pai, Ele te ama. Vamos lá falar com Ele? Terminando essa devocional, tire um tempinho e fale com o seu Pai. Ele ama te ouvir. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.